Eu espero que tenha sido bom. Estamos iniciando, né? Na verdade, vocês iniciaram ontem. E hoje, mas ontem nós não tivemos aula, né? Vocês não tiveram aula de português. Então, eu desejo a vocês uma semana abençoada. Eu já quero parabenizar vocês, né? Pelo Dia do Estudante, que é hoje, 11 de agosto, né? Parabéns a todos os estudantes que, nesse período, né, têm se reinventado aí, tendo que estudar em casa, certo? E estão enfrentando esse novo método de estudo, né? Então, gente, desejo uma semana abençoada a todos vocês e vamos lá dar início à nossa aula, tá certo? Na sexta-feira, dia 7, eu passei uma atividade para casa da página 265 a 267, ok? Abram aí na página 200, era 265, porém, o texto inicia na página 264. Vamos lá. Abram aí na página 264. E lá na página 264, no final da página, certo? Começa aí o texto que vocês tinham que ler para responder as questões seguintes, tá bom? Vamos lá, acompanhar a leitura. Se alguém quiser ler, me diz aí no chat, tá bom? Mas o texto inicia assim: carta ao leitor. Carta do leitor. Perdendo a civilidade. Tenho por hábito parar em sinais vermelhos à noite, mas infelizmente sinto que nós estamos perdendo a civilidade. É esse o último passo para que a violência continue como um problema crônico na nossa sociedade, na nossa cidade. Digo isso porque diversas vezes, ao parar no sinal fechado, levo faroladas e eventualmente sou xingada por motoristas que avançam o sinal por outra faixa ao meu lado. Como queremos ter o direito de cobrar dos governantes se não respeitamos o cidadão que quer resistir contra a violência e sobretudo, deseja cumprir a lei? Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não nos movemos para mudar as nossas atitudes. Né? Texto bastante interessante, que fala aí, né, sobre a falta de civilidade, a falta de educação no trânsito, né? O que é que ele diz? Que à noite ele para no sinal vermelho, né? Se o sinal está vermelho, o que é que a gente tem que fazer? Se a gente dirige, sinal vermelho significa pare. Então você tem que parar no sinal vermelho. Aí o que é que ele fala? Que ele, quando ele para no sinal vermelho, né? Por ser à noite, exatamente. Por ser à noite, né? E o trânsito não ser tão movimentado, o que é que muitos motoristas fazem? Como o sinal está vermelho e não tem muito movimento, eles não param. Eles simplesmente atravessam mesmo, né? Conseguem o caminho com o sinal vermelho. Aí o que é que ele diz? Que leva faroladas, é xingado, né? Porque simplesmente a gente por cumprir a lei, né? Por cumprir uma lei que é uma lei de trânsito. Então, o que é que ele diz? Que as pessoas falam muito dos governantes, falam muito dos políticos, falam de tudo, né? A gente reclama de tudo, mas a verdade, né? No nosso dia a dia, nas nossas atitudes que a gente acha que são pequenas, nós fazemos a mesma coisa, né? E muitas das pessoas que a gente critica, certo? Né? Pessoas que já pensou você ser xingado, né, por algo certo. Você está fazendo de certo. Né? Você faz algo certo e outra pessoa não gosta e te xinga. Né? Muito, é uma situação bem chata essa. Né? Então é bem interessante esse texto. Aí vamos lá. Se a gente não é bom ser xingado, né? Nem quando a gente xinga, nem quando a gente faz alguma coisa errada, imagine vocês estão fazendo a coisa certa e ser xingado por isso, complicado. Aí a primeira questão diz assim:
A primeira frase do texto nos informa que o autor da carta A. É prudente, responsável, pois respeita as leis. B. É imprudente, pois a quantidade de assaltos à noite é enorme. C. É medroso, pois tem receio de levar multas. D. É bom cidadão, pois respeita os pedestres. Ou é mau motorista, pois não permite a passagem dos demais motoristas. O que vocês marcaram nessa questão, gente? É bem simples, né? Marcaram o quê? Levando em consideração a primeira frase do texto. Exatamente, Sara. Exatamente a alternativa A. Confesso para vocês que essa B, né, é imprudente, pois a quantidade de assaltos à noite é enorme. A primeira coisa que eu pensei quando ele disse aqui que para, né, à noite nos sinais, pensei logo nos assaltos, né? Porque realmente o nosso país é um país que não tem segurança. Porém, ele está cumprindo a lei, né? Óbvio, com grande probabilidade de ser assaltado. Então, mas a alternativa certa é a letra A, tá bom? 2. Sinto que nós estamos perdendo a civilidade. Quando usa a forma verbal nós estamos, o autor está se referindo a que pessoas com o pronome nós, né? Ele diz nós estamos. Ele fala o quê? Aos motoristas de táxi, aos condutores de veículos de passageiro, todos os leitores, todos os cidadãos, aos motoristas imprudentes. Exatamente. D, gente, é isso mesmo, Sara Ítalo. A todos os cidadãos, né? Quando ele diz nós, ele está colocando todo mundo, ele está incluindo todo mundo na colocação dele, porque realmente, se a gente parar para pensar, somos todos nós mesmos. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos pensar em situações, né? Coloquem aí situações que vocês já passaram, que vocês já fizeram, ou que alguém já fez que parece ser uma coisa, um ato super pequeno, sem importância, mas se a gente parar para pensar, é parecido com isso aqui que esses motoristas imprudentes fazem. Pensem aí, me digam alguma situação que vocês já realizaram, de errado, óbvio, né? Que pra gente é uma situação pequena, mas que atingiu alguma. Acredito que ninguém aqui nunca quebrou a lei de fato, né? Mas alguma coisa que vocês já fizeram que não é correto, mas que o brasileiro faz sempre, gente. O que é que a gente que é brasileiro? Vou fazer que nem o autor do texto. Nós todos, né? O que é que a gente faz, costuma fazer, que por muitas vezes não está correto, mas a gente acha que não tem problema nenhum. Eu queria que vocês me dessem exemplos disso. Coisas pequenas, mas que estão incorretas, que a gente faz normalmente como se estivessem corretas. Bem simples, né? E para a gente é uma coisa tão simples a gente jogar o papel na rua. Poxa, a gente faz isso, né? Às vezes a gente tenta até não fazer, mas uma hora ou outra a gente faz. Passar no sinal vermelho quando não tem um carro passando. Oxe, muitos motoristas fazem isso. Quando tem uma situação também que é bem corriqueira, né, que a gente acha que não é certo, quando somos nós que fazemos. Mas se for alguém que faz, né, a gente acha errado. Uma situação bem corriqueira do dia a dia. Filas, né? Você passar na frente de alguém em uma fila. Ou, por exemplo, eu ir para a fila e guardar o lugar para minha amiga. E tem um monte de gente na fila, esperando a vez, e eu chego, ou tem alguém na lotérica, por exemplo, que eu conheço, e a pessoa, ei, pode vir passar aqui na minha frente. E a gente vai, a gente acha maravilhoso, né? Porque quem é que gosta de fila? Ninguém. Esse é uma característica não, é uma ação que o brasileiro faz constantemente, e a gente acha ótimo. Porém, quando somos nós que estamos na fila e passa alguém na nossa frente, o que é que a gente diz? Mal educado, né? Fala o
o linguajar aqui do nordestino é gaiato, né? Então, nós brasileiros somos assim. A gente gosta de dar um jeitinho para tudo, quando isso favorece a gente. Mas quando favorece outra pessoa, né, a gente não gosta, obviamente. E são várias outras coisas, né? Muito interessante se a gente parar para pensar nas nossas atitudes, né, como cidadãos. Então, com certeza, Ítalo. Colocou aí entre parênteses uma colocação perfeita para mais, né? Ficar com o troco errado para mais, porque se for para menos, a gente vai lá, volta, diz que é a pessoa que passou o troco, a gente diz logo, né, na linguagem popular, que a pessoa, entre aspas, é burra, né, e fica com raiva, óbvio. Mas se a pessoa passa o troco a mais, né, como o Ítalo colocou muito bem aí, a gente, né, eu já acho né, que isso aí já é um pouco demais. Mas a gente não, né? Muita gente faz isso, né? É o brasileiro gosta de, de dar jeitinho em tudo. A gente gosta de dar jeito em tudo, né? A gente gosta de passar na fila assim, a gente passa no sinal de trânsito, a gente corta a fila, né? A gente faz tudo isso. O brasileiro é assim. Aí é exatamente isso que o texto traz para a gente. Ele dá o exemplo aí do sinal, né, vermelho à noite. Ele dá um exemplo, mas é querendo nos mostrar várias coisas. E o mais interessante é ele ser xingado, é o que eu acho, né? O mais interessante desse texto é ele ser xingado por fazer a coisa certa, né? Verdade, viu? 4. Vamos lá. Não, 3, né? O autor do texto diz que estamos perdendo a civilidade. Se perdemos a civilidade, tornamos-nos cruéis, mal educados, imprudentes, irresponsáveis ou medrosos. O que vocês marcaram? Eu acho assim, essa questão, né, é, o item correto é o item B, certo? Exatamente, isso que eu ia dizer agora, Ítalo. Realmente, né, eu acredito, óbvio que a gente não vai brigar com o livro, né? Mas nessa questão eu acho que caberia mais de uma opção, né? Aqui tem a letra, tem o item B, né? Mal educados. Está correto? Está correto. Mas tem o item C, que foi o que vocês marcaram, né? Que as pessoas se tornam imprudentes e as pessoas também se tornam irresponsáveis. Então, eu acho que tanto o item B, quanto o C, quanto o D estão corretos de alguma forma, tá certo? Então, vocês podem deixar exatamente para marcar só uma, né? Aqui no livro, no meu livro, do professor, veio marcado o item B, mal educados. Porém, tanto a C quanto a D, eu, né, vejo que também está correta, né? Porque quando eu perco a minha civilidade, eu eu não tenho educação, porque é uma pessoa que se eu falo, né, tem uma pessoa no trânsito, e eu xingo a pessoa de todo o nome feio que tem no mundo, porque a pessoa parou no sinal vermelho, sendo que a pessoa está correta. Eu sou mal educado. Se eu passo no sinal vermelho, né, o sinal estando vermelho, eu sou imprudente e eu sou irresponsável, né? Então, acho que os três itens cabem muito bem aí nessa questão, tá certo? Quarta questão. Ao parar no sinal fechado, equivale a quando paro no sinal fechado, antes de parar no sinal fechado, depois de parar no sinal fechado, se paro no sinal fechado, ou para parar no sinal fechado. Vocês marcaram qual item? A, B, C, D ou E? Ao parar no sinal fechado, equivale a que outra expressão aí? Exatamente. Tem A, né? Quando paro no sinal fechado. Correto, então. E tem A. Quinta questão. Páginas 266 para quem entrou depois, tá, gente? 266, questão número 5.
E, eventualmente, sou xingado. Com essa frase, o autor do texto quer dizer que ele é xingado de forma violenta, algumas vezes, em todas as situações, em voz alta ou de forma rápida. Eles marcaram qual item aí, no item, na questão número 5. Desculpa. E aí, o que vocês marcaram? Na verdade, o item correto, o Ítalo fez que nem todas as pessoas quando fazem prova, né? Quando a gente fica em dúvida das duas, a gente vai sempre marcar errada. Eu sempre fazia isso, quando eu fazia vestibular, né? E a resposta correta, Ítalo, na verdade, é a B mesmo, tá certo? Item B, algumas vezes, porque ele diz como? Por que algumas vezes? Porque ele diz eventualmente, né? Ele não diz que é sempre. Quando ele diz eventualmente, né? Ele diz que acontece, já aconteceu várias vezes, mas não é sempre, né? São algumas vezes que ele para no sinal à noite e tem um mal educado que xinga ele. Por isso, por causa dessa palavrinha, eventualmente, é o item B, tá certo, gente? Algumas vezes. Ok? Sexta questão. Se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo, o verbo faltar está no plural porque concorda com serenidade, civilidade, serenidade e civilidade ou próximo. E aí? Vamos lá. Nos faltam serenidade e civilidade. Essa questão é outra questão que também dava para vocês ficarem em dúvida realmente entre D, né, como vocês colocaram aí, e C, tá certo? Mas no caso aí é por conta da serenidade e civilidade, tá certo? Porque se depois desse falta fosse apenas uma palavra, apenas um substantivo, né? Aí seria no singular. Nos falta, por exemplo, se eu quisesse dizer que nos falta paciência. Eu não precisaria dizer nos faltam paciência, mesmo tendo aí o pronome oblíquo nos, né? Então, o falta aí está, o verbo faltar está no plural por conta dos substantivos que vem depois, né? Certo, gente? Que é civilidade, cadê? E serenidade, tá bom? Então, é item D. Sétima questão. A finalidade de o leitor escrever essa carta para o jornal, considerando o seu conteúdo, é de qual a finalidade dele? Condenar a falta de policiais na rua, criticar os motoristas de ônibus, reclamar contra o desrespeito às leis, elogiar a atitude de alguns motoristas ou explicar sua atitude ao dirigir seu carro. Exatamente, pessoal. Todo mundo colocou está correto, né? Item C, reclamar, né? Óbvio, do desrespeito. Oitava questão. Por que não nos movemos para mudar nossas atitudes? Nesse segmento do texto, o autor da carta condena o conformismo, a desonestidade, a ignorância, o desrespeito ou a má educação, quando ele diz por que não nos movemos para mudar as nossas atitudes. Ele está falando de quê? Né? Item C, marcaram C, vamos ver. A C, a ignorância ou letra E, a má educação? Gente, mas, por exemplo, Patrícia marcou A, vamos lá analisar essa questão, certo? Quando ele diz que nós não nos movemos para mudar, tem de errado ao nosso redor. Ele está falando do quê, gente? Realmente, Patrícia tem razão, é do conformismo, tá certo? A gente fala, mas a gente não faz nada para mudar. A gente vive no nosso mundo e a gente não faz nada para mudar. Nós vivemos conformados
com a situação do jeito que ela está. Então, ele está falando realmente do conformismo, tá certo? De se conformar com o que acontece e ponto. Não fazer nada para mudar, tá bom? E tem A, conformismo. Nona questão. Releia os dois últimos períodos da Carta do Leitor. Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não nos movemos para mudar as nossas atitudes. Vamos lá. Os dois pronomes destacados poderiam ser grafados enclíticos ao verbo, respeitando-se a norma culta, sim ou não, gente? E aí? O que foi que vocês colocaram? Vocês viram aí que o nos, né, está antes do verbo. Deixa eu perguntar logo isso a vocês, depois vocês me respondem a pergunta. Quando o pronome oblíquo, gente, vem antes do verbo, a gente chama essa colocação pronominal de quê, hein? A gente viu na aula passada. Pronome antes do verbo. A gente chama essa colocação de quê? De próclise, muito bem. Então, aí ocorre a próclise. A pergunta é, nós poderíamos colocar esses pronomes oblíquos juntos com o verbo, né? Ou seja, com o hífen, e depois do verbo, sim ou não? O que é que vocês colocaram? Né? No caso, ele está perguntando se a gente poderia ir praticar a êntese, né? Colocar aí usar a colocação pronominal da êntese. Poderíamos ou não? Ou está correta o uso da próclise? O que é que vocês acham? Só tomar água. Não? Vamos lá. A Sara já colocou aí, né? De forma correta, que o que aconteceu, o que ocorreu aí no texto, foi a próclise. A gente poderia dizer assim, vou ler aqui para vocês, tá? Como queremos exigir dos governantes se falta-nos isso? O pronome fica depois do verbo e com a presença do if, né? Aí ele está perguntando se a gente poderia colocar dessa forma. Como queremos exigir dos governantes se falta-nos serenidade, civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não movemos-nos, né? Aparentemente, gente, essa colocação aí estaria correta, né? Aparentemente. Porém, na aula passada, a gente viu algumas regras específicas em relação à próclise, à ênclise e à mesóclise. E o que foi a primeira regra, se eu não me engano, foi a primeira regra que a gente viu, é que algumas palavrinhas eram chamadas de palavras atrativas, né? Essas palavras atrativas, normalmente, eram palavras negativas ou eram conjunções, certo? Então, nesse caso, o que é que vocês vão colocar? Que não poderia. Por quê? Porque, nesse caso, é obrigatório o uso da próclise. Por quê? Porque tem aí, no contexto, palavras atrativas antes do pronome oblíquo. Vocês saberiam me dizer quais são essas palavras atrativas que tem aí antes do pronome oblíquo? No caso, o nos tem duas palavras atrativas. Por isso que nos dois casos seria obrigatório o uso da próclise, como o escritor do texto fez, né? O pronome realmente tinha que vir antes do verbo, né? Se, correta, Sara. Aí vamos aí. E assim continuará. Por que não nos movemos? Tem o por que não, né? Realmente tem o não, que é uma palavra de sentido negativo, né? E a gente viu exatamente isso, que quando tem palavra de sentido negativo, não pode ter, tem que ocorrer a próclise, tá bom? Entenderam, pessoal, essa questão? Ou não?
Me digam aí. Pronto. É um pouquinho complicadinho de entender, porque nós vimos várias regras, né? Vocês lembram que a gente viu regras de todas as colocações pronominais, as três. Mas deixa eu tentar explicar mais de uma vez, tá certo? Para que vocês entendam. Dentro daquelas regras, né? Dentre aquelas regras, a primeira regra que a gente viu sobre a próclise foi que se tivessem palavras atrativas antes do pronome, sendo essas palavras atrativas palavras negativas, conjunções, né? A minha colocação sempre teria que ser a próclise, certo? Ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo. Nesse caso, como a Sara colocou aí, né, as palavras atrativas eram o se, que é uma conjunção, né? E o por que não, né? Ou simplesmente o não, que é uma colocação negativa. Então, quando a gente tem essa conjunção ou uma palavra negativa, né, com sentido negativo, a gente tem que usar a próclise, ou seja, pronome antes do verbo, certo? Ok? Aí vamos lá. Então, vocês coloquem isso aí na questão 9, tá certo? Façam a síntese e coloquem com as palavras de vocês. Vamos lá. Reescreva os períodos abaixo, colocando o pronome átono entre parênteses no local adequado. Considere a norma culta. Para essa questão, né, para vocês fazerem, para que vocês fizessem essa questão de forma correta, vocês tinham que levar em consideração a norma culta, porque em alguns casos aí, a gente vai achar que uma forma, né, está correta, né? Por quê? Porque nós falamos de tal maneira. Mas a questão pede o quê? Para levar em consideração a norma culta. Então, vamos lá. No item A, você não cortou. Ficaria, você não se cortou ou você cortou-se? Pronto. A Laura acha que o se, né? Que é o pronome oblíquo, o átono fica depois. A Sara acha que é o se cortou. Olha, realmente é uma questão que a gente pode confundir, mas é interessante essa questão. Nesse caso, gente, fica se cortou. Você não se cortou. Por quê? Por conta do que eu acabei de falar para vocês. Porque tem uma palavra, né, chamada de palavra atrativa, que é essa palavra, né, que dá uma ideia de negação, que é qual, gente? Qual a palavra aí que dá uma ideia de negação na frase? O não. Entenderam? Por isso que você não se cortou, simplesmente por conta desse não, tá certo? Então, vocês já internalizam essa regrinha, tá bom? Se tiver uma palavra atrativa, no caso, a primeira regra é uma palavra de sentido negativo, não, nunca, aí vocês coloquem o pronome antes do verbo, tá bom? Aí vamos lá para a letra B. Eu não sabia que ela se chamava Marta, ou eu não sabia que ela chamava-se Marta. E aí? Exatamente. Eu não sabia que ela se chamava Marta, né? Ocorre a próclise de novo, certo? Por conta que aí no começo da frase tem uma palavra atrativa, né? Vamos lá. Próxima. Quando te chamarem, diga que veio para a entrevista. Quando chamarem-te, diga que veio para a entrevista. E aí, pessoal? O que vocês colocaram? Lembrem das palavras atrativas, tá certo? Voltem aí para a página. Cadê? Para a página 262, gente. Ó, nesse caso aí, realmente a gente acha que o correto é chamar-te. Mas não é chamar-te por conta de um detalhe. Podem olhar na página 262 e me digam aí qual é o detalhe.
O correto é quando te chamarem, tá certo? Diga que veio para a entrevista. Por que o te aí, gente, vai ficar antes do verbo? Me digam aí. Baseados no que vocês acham, no que vocês lembram. O certo é quando te chamarem. Por quê? Lembrem que na A, né, e na B, certo? Foi a próclise. Nessa aí também vai acontecer a próclise. Por quê? Agora a gente tem que saber o porquê, né? Porque não adianta só a gente saber que é a próclise, mas por que é a próclise? Me digam aí, tentem, podem olhar no livro e me digam. Exatamente, porque quando é uma palavra trativa. Esse quando é uma conjunção, certo? Uma conjunção. Quando vem uma conjunção, tá bom? Antes desse verbo, aí, né, vai vir o pronome antes do verbo. Somente por conta dessa conjunção. É um pouquinho difícil isso? É um pouquinho difícil. Não é que seja difícil, né? Que a gente confunde as regras. Por isso que a gente tem que estudar bastante essas regras, tá certo, gente? Vamos aí. Me convidaram para um almoço ou convidaram-me para o almoço, para um almoço. Qual é o correto? Me convidaram para um almoço ou convidaram-me para um almoço? O que é que vocês acham? Convidaram-me, me convidaram. Na nossa linguagem popular, no nosso dia a dia, a gente realmente fala me convidaram, né? Mas o correto é convidaram-me. Vocês lembram por quê que o correto é convidaram-me, certo? Já coloquem aí convidaram-me. Mas eu queria relembrar com vocês o porquê que é convidaram-me e não me convidaram. Quem é que lembra? Eu falei sobre isso na aula passada também. Né? Dei até um exemplo bem corriqueiro do nosso cotidiano, que a gente faz muito. Quem lembra? O exemplo que eu dei para vocês foi até a colocação do te amo, né? Eu falei que essa colocação está incorreta, apesar de nós usarmos muito, tá? Essa colocação para a norma curta, ela é incorreta. Então, isso também se aplica, gente, para o me convidaram. Por quê? Relembrando. Sim, me é um pronome oblíquo, tá certo? E nenhuma frase, né? Não, as frases, né, nossas orações, nossas frases, não devem começar com pronomes oblíquos, tá certo? Então, por isso convidaram-me e não me convidaram. Ok, gente? Aí, essa frase é bem interessante, certo? Eu até disse para vocês que ela soava um pouco estranha. Realmente, né? A gente não está acostumado com essa colocação, mas me digam aí o que, é que vocês acham. Em se tratando de filmes, prefiro de aventura, ou em tratando-se de filmes, prefiro de aventura. E aí, esse se vem antes ou depois? Em se tratando de filmes ou em tratando-se de filmes? O que é que vocês acham? No nosso dia a dia, a gente nem usa essa preposição em, né? Mas a gente fala logo, a gente fala essa frase sem o em. Pronto, a Sara acha que é tratando-se. E vocês, pessoal? Na verdade, como nosso tempo está acabando, vou dizer a resposta, mas quero que vocês me digam se vocês lembram por quê. Na verdade, a colocação correta dessa frase é em se tratando. Sou estranho, né? Porque nós não estamos acostumados, mas o correto é em se tratando de filmes, certo? A E. Ai, desculpa, Patrícia, eu pulei a E, né? Volto já, tá? Então, a F. Por que é que fica em se tratando? Simplesmente por um detalhe, gente. Tudo é detalhe aqui nessas regras. Qual é o detalhe? Por que é que fica em se tratando e não em tratando-se? Né? Que é o que a gente acha que é o correto. Simplesmente por conta da conjunção, desculpa, da preposição em, tá certo? Por causa da preposição em. Quando a minha frase
iniciar pela preposição em, vai acontecer a próclise. O pronomezinho vai vir antes do verbo. Voltando aí para né, que eu falei. Ele a entendeu ou ele entendeu-a? Qual vocês acham que está correto, gente? Na letra E. Ele a entendeu ou ele entendeu-a? Na verdade, essa questão, as duas colocações são aceitas pela gramática normativa, tá certo? Então, se você colocar ele a entendeu, correto. Ele entendeu-a, correto. Aí vocês aproveitem e já coloquem isso no livro, tá certo? De vocês, para que vocês, né, possam lembrar depois. As duas colocações estão corretas, certo? Vamos só terminar aqui a G, bem rapidinho. Que Deus te proteja ou que Deus proteja-te. E aí, gente? Que Deus te proteja ou que Deus proteja-te. Correto, Laura. Que Deus te proteja. Né? O te, pronomezinho oblíquo, que tem que vir antes do verbo, por conta, gente, também, que quando as frases começarem com esse que, tá certo? Né? Esse que é um pronome relativo. Então, quando as frases começarem com esse pronome relativo, vocês também vão fazer exatamente o que as meninas disseram, né? Colocar esse pronome oblíquo antes do verbo, tá certo? Pessoal, eu vou deixar aqui, né? Vamos deixar H e a letra I para a próxima aula, tá certo? Vou passar uma atividade no caderno, provavelmente, tá bom? Desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus, se cuidem, tchau, até amanhã. E antes de eu sair, por favor, só coloquem o número de vocês no chat. Tchau, tchau.